Patrão, cadê o Pix, patrão? E o Pix, tá na conta, patrão? Bom dia, boa tarde, boa noite, penduradores. Sejam bem-vindos ao canal Pendura Lá HVAC, o seu canal, o canal do pendurador brasileiro. Detector de vazamento ultrassônico. Hoje nós iremos fazer um review, uma análise desse detector. Eu já tenho ele há um bom tempo, não é um unboxing porque não é mais novo, não está na caixa, aquela coisa toda. Então nós vamos analisar esse carinha aqui, ó. Detector de vazamento ultrassônico da marca Accutrack modelo VPE Guzenick. Por que Guzenick? Guzenick é uma tradução literal, é pescoço de ganso, porque ele vem aqui, ó. Isso aqui você pode levar para o lugar que você achar mais conveniente. Bom, vamos abrir aqui. Ele vem nesse case, um casezinho meia boca, por sinal, tá? Porque pelo preço que é pago nisso aqui, poderia vir num case melhor. E aqui dentro desse case, obviamente, nós teríamos aqui, ó, o detector, o fone. Esse aqui eu fiz a opção por comprar esse fone melhor, tá? Com cancelamento de ruído, mas você consegue comprar ele com um fone mais simples. E você pode usar fones ainda melhores do que esse ou piores, vai ficar a seu critério, tá? Você pode, se quiser gastar uma grana boa aí num fone, gaste. Se não quiser, compre um mais simples. Ele vem aqui com esse, se eu não me engano, é um estetoscópio, eu não lembro no direitinho. O que esse carinha aqui faz? Você vai pegar ele, você coloca aqui, e aí você vai ter rolamento. Deixa eu ver se eu tenho um rolamento aqui. Vou pegar aqui um rolamento aqui, galera. Penduradores. Tá aqui, ó. Então, com esse cara aqui, esse carinha aqui, mais esse detector, você consegue analisar o ruído do rolamento, tá? Se esse rolamento já precisa ser substituído ou não. Então, basicamente, esse aqui é para isso. Ok? E aí, aqui nós temos também uma pilha. Ele usa bateria 9 volts. E aqui tá aqui, ó. Tá aqui, garantia. E aqui está o manual, totalmente em inglês, tá? Eu importei esse aparelho, porque esse aparelho não se encontra aqui no Brasil, você não consegue comprar ele no Brasil. Tem a disponibilidade de você encontrar um da marca, cara, me fugiu o nome aqui, mas é uma divisão da Fluke. Eu esqueci o nome que eles têm aqui disponível no Brasil para venda. Não esse aqui, essa marca aqui, a Accutrack, não tem aqui disponível aqui no Brasil. Então vamos lá, vamos falar aqui qual é a metodologia de trabalho desse detector, de que maneira ele funciona e de que maneira ele nos auxilia a encontrar vazamento. Isso aqui é uma ferramenta fantástica, tá, penduradores? Eu acho uma ferramenta assim, depois da bolha, para mim é o melhor detector que tem. E você usar com a bolha, em concomitante com a bolha, ele é imbatível. Por quê? Porque esse carinha aqui, ele é capaz de detectar qualquer fluido refrigerante de qualquer classe. E ele é capaz de detectar qualquer gases. Então ele é fantástico nesse quesito. Inclusive o fabricante ventila, né? Ele vende para nós a ideia de que ele é capaz de detectar vazamentos até em vácuo. Eu ainda não fiz essa experiência, não tive a oportunidade de fazer experiência para constatar se isso realmente acontece ou não. Outra coisa aqui que é fantástica nesse carinha aqui, ele não requer manutenção. Então aqui, os detectores farejadores de diodo aquecido e infravermelho, eles requerem manutenção. Com o tempo o sensor satura, né, porque ele se cansa ali de cheirar.
Tá? O sensor satura, você tem que fazer a substituição, né? Você tem que estar fazendo substituição. Então você sempre tem que estar comprando sensores. Esse cara aqui não tem manutenção, você não precisa trocar, não há sensores para trocar aqui. É comprar e usar constantemente, ok? Então essa é uma das vantagens dele. Qual é a desvantagem? É o preço para nós penduradores. Ainda é um preço assim, relativamente alto, penduradores, tá? Então, essa é a grande desvantagem dele. Bom, inicialmente, quando você adquirir um detector desse, você pode ficar um pouco confuso, porque você vai dizer assim, rapaz, esse negócio aqui não presta não, só faz barulho. Por quê? Porque o mundo, penduradores, é um mundo de ruídos, né, e sons, só que em diversas frequências. Nós, seres humanos, nós ouvimos em uma frequência, nós conseguimos ouvir os diversos sons e ruídos em uma certa frequência, mas há ruídos e sons em outras frequências ainda maiores, frequências menores, e isso é inaudível para nós. Tá? O mesmo acontece ali no vazamento. Tem vazamento que você, só de ouvir, você está, né, você tá próximo, você ouve o vazamento, mas tem vazamento que está ali vazando e você não sabe onde está, mas esse cara aqui encontra. Tá? Por quê? Porque esse vazamento está numa frequência que não é a nossa, ele basicamente é um amplificador, ele vai amplificar, ele vai pegar esse ruído que está nessa frequência e trazer para a nossa frequência, e você juntamente aqui com o fone, você também pode usar isso aqui, né? Eu usei isso aqui no início para fazer uma demonstração, uma brincadeira com vocês, e ele vai captar, amplificar e transmitir para você. Então ele é o seu ouvido, a metodologia que ele usa, como eu costumo dizer, é a audição, tá? Ele vai ser o teu ouvido na hora de você procurar um vazamento. Assim como um farejador vai ser o seu nariz na hora de procurar um vazamento. Ele vai sentir ali o fluido refrigerante e vai te indicar onde é o vazamento. Assim como a bolha são os seus olhos na hora que você vai procurar um vazamento, porque vai formar a bolha ali e visualmente você vai estar vendo ele. Então, já tem um bom tempo que eu tenho esse detector aqui e posso afirmar para vocês que ele é fantástico, ele é maravilhoso, tá? Não tenho absolutamente nenhum contra, a não ser, é claro, o valor dele, que é um pouco alto para nós penduradores, mas tirando isso, ainda não fui capaz de ir em um local que tenha vazamento e não encontrar com esse cara aqui. Independente do que tenha lá, fluido refrigerante, nitrogênio, tá? Eu levo ele e encontro o vazamento. Então, era esse relato aqui, esse review que eu queria fazer para vocês sobre esse detector, o detector de vazamento ultrassônico da marca Accutrack VPE Guzenic pescoço de ganso. Bom, como que é lá a questão dos ruídos? Como eu falei para você, inicialmente você vai ficar confuso, porque ele capta diversos ruídos. Esse cara aqui, ó, se eu tiver um reator com defeito, ele vai captar. Se eu tiver um dimmer funcionando, ele vai captar. Então vai haver ruídos que inicialmente, quando você tem contato com ele, você vai ficar confuso, porque não é o ruído que você está esperando ali. O que você quer é o ruído do vazamento. Mas conforme você vai usando ele, você vai se adaptando à ferramenta, entendendo a ferramenta, ela se torna uma ferramenta fantástica, tá? Você rapidamente encontra o vazamento. Há dois tipos de vazamento, vamos dizer assim, nós podemos dizer assim, tem dois métodos que você pode usar quando você estiver procurando um vazamento com ele. Um vazamento seco, né? Você está lá no condensador, no evaporador, ou no coil, né? No coil, como os americanos dizem, e você não borrifa água, não borrifa nada, mas você pode borrifar água para melhorar a busca. Eu particularmente gosto de procurar com um vazamento seco. Como é que funciona borrifar água? Você vai lá, borrifa água num evaporador, digamos assim, e aí aquela água que está próxima ali do vazamento, o vazamento expulsa, né? Vai estar expulsando aquela água, e aquela água vai pipocar, vai fazer um ruído de pipoco. Eu já fiz esse teste, tá? E funciona bem. Ele vai emitir o ruído, mas só que já é um ruído diferente, ele vai ficar tipo pipocando. Já o ruído seco não, o ruído seco é um ruído que você consegue assim também captar bem. E eu particularmente eu prefiro não jogar água, não borrifar água, não borrifar nada ali para procurar o vazamento. Então
O relato que eu tenho para vocês aqui é esse. Inicialmente você pode ter uma dificuldade, você pode não gostar, mas quando você começa a entender a ferramenta, quando você começa a se identificar, a se adaptar a ela, né? Cara, isso aqui é fantástico. É uma ferramenta maravilhosa, é uma imersão. Tá? Quando eu usei isso aqui a primeira vez, comecei a usar, eu fiquei encantado com isso aqui, cara. Isso aqui é uma imersão. Tá? Além de você encontrar o vazamento, é uma imersão, é como eu falei para vocês, o mundo é um mundo de sons e ruído. Então, penduradores, era esse review, essa análise que eu queria fazer para vocês aqui sobre esse detector aqui, ó, Accutrack, ok? Muito obrigado, até a próxima, valeu!